Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar a Boa nossa tarde. aula de hoje, né? Então vamos. Essa vai ser uma das nossas aulas teóricas, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre os programas que são utilizados na engenharia civil e, e aí depois a gente pode até debater um pouco sobre essa questão de custo-benefício, né? Então a primeira apresentação será da estudante Adriele, né? E a Adriele já está aqui. É, Ô, professor, tem um paredão de som bem aqui do lado da minha casa. Tem como colocar eu para cima das últimas? não, mas tá bom, ué. Tô escutando bem o áudio. Não Dá tô para ouvindo o escutar paredão, bem? não. Não tô Cala a ouvindo boca, também, não. Raniério. Vamos. Pode começar. O AutoCAD é um Inventando dos desculpa. principais. Daniele, Eu jamais eu vou colocar vocês lá de fora para ouvir o paredão de som. Bora lá, gente. Tá sendo gravada a aula, eu vou postar para vocês depois, tá? Então vou estar O passando senhor aqui. passa ou eu abro como apresentação? Não, eu passo aqui, deixa na minha apresentação. Tá. Pode começar? Pode. Era o primeiro lá, mas tudo bem. O AutoCAD, ele é um software que ele tem diversas áreas. Peraí. O AutoCAD, ele é um software utilizado em diversas áreas, como construção civil e também na indústria de automobilística. Para a criação de desenhos, é muito utilizado na criação de desenhos técnicos e desenvolvimento de projetos. Ele é um software do tipo CAD, que significa desenho auxiliado por computador. Bom, o seu histórico ele foi criado e comercializado pela Autodesk em 1982. É assim que ele foi lançado. Ele era um programa bem básico e não tinha tantas funções e tantos diferenciais. Ele foi criado inicialmente focado em desenhos técnicos e peças industriais. Porém, com o tempo, ele foi se desenvolvendo e ganhando bastante repercussão e tornando uma das ferramentas mais poderosas no mercado gráfico. Em 2007, o AutoCAD ele passou a disponibilizar os projetos tridimensionais, que é 3D, fazendo com que ele se tornasse ainda mais avançado. Os conceitos dele, ele é voltado principalmente para o desenvolvimento de projetos e de produção gráfica. Ele também possui dimensões em 2D e 3D, além de desenhos técnicos. Ele disponibiliza nessas funções mais recentes, vários recursos de visualização e diversos formatos. Ele é considerado um dos melhores apps, um dos melhores softwares do meio, e todo ano ele ganha novidades e atualizações, tornando seu desempenho cada vez melhor. Sobre seu uso, ele é mais utilizado na elaboração de projetos técnicos como plantas baixas, elevações, cortes e projetos de eletrohidráulica. Ele permite também que você possa explorar tanto a parte interna como externa dos seus projetos, com uma grande riqueza de detalhes, e ele também interpreta desenhos e contribui com a redução nos erros do final do seu projeto. Ele vem conquistando vários profissionais da área, porque ele facilita bastante na produção de diversos tipos de projetos e na sua ideia também, e também pela maneira ágil que ele tem. Sobre suas vantagens e desvantagens, sua vantagem é a qualidade dos gráficos, a possibilidade de efetuar cálculos estruturais, documentação dos projetos em 2D, personalização das configurações, modelagem em 3D, e a modelagem 3D ela pode ser visualizada de diversos ângulos, acesso remoto a qualquer lugar, você não precisa estar levando seu notebook ou computador para cima e para baixo, você pode só salvar
e acessar em qualquer outra área. As desvantagens, ela foi um pouco difícil de achar, tanto que eu achei só duas, que é o seu alto custo. Para profissionais, se eu não me engano, por mês, ela pode custar R$800 e o anual 18 mil. E também é necessário que você tenha um computador, um notebook avançado, porque ele exige algumas coisas do seu computador, como uma placa de vídeo boa e memória. Foi isso. Obrigado, Adriele. Com relação às desvantagens do AutoCAD, eu acho que a gente já tem uma situação onde ele já se encontra defasado, né? É tanto que é aquilo que eu falei, né? A, a disciplina, apesar dela trabalhar na ementa dela só desenho assistido na ferramenta AutoCAD, eu acho que a gente já tem que partir para novas tecnologias, né? O PPC foi atualizado, mas vocês não vão pegar essa atualização, mas eu creio que seja necessário a gente já ir começando a introduzir esses novos programas, né? É um software que há muito tempo ele reinou, né? Na parte de desenho, né? De projeto em si, mecânico, até de construção civil e arquitetura, né? E as suas desvantagens, realmente, o custo, eu não entendo o porquê a Autodesk não disponibiliza esse software gratuitamente para os usuários, né? Porque para a nossa área ele já se encontra defasado, né? E dependendo da versão, né? Se for a versão mais nova, você vai realmente necessitar de uns requisitos mais avançados para o seu computador, né? Dependendo do trabalho que vai ser feito. Mas basicamente é isso mesmo que você apresentou, né? E agora a gente vai discutir o porquê que a gente não abandona o AutoCAD, né? Ainda não abandonamos, né, o AutoCAD. E é exatamente por causa dos próximos softwares, né? Então, a gente tem outros programas aí que usam essa plataforma. No caso aqui, a gente vai estar vendo agora o Civil 3D, tá? Arthur, tá aí? Opa, tá Pode, tranquilo o áudio? tá tranquilo. Pode começar? Pode sim. Boa tarde a todos. Vou falar sobre o software Civil 3D. Bom, começando, o Civil 3D ele é um software da linha AutoCAD, desenvolvida pela Autodesk, voltado para elaboração e análise de projetos nos mais diversos ramos da engenharia civil. Pode passar o slide, professor, por favor? Bom, obrigado. Bom, ele, além de possuir todas as funcionalidades do AutoCAD, o Civil 3D possui uma gama de ferramentas exclusivas que permitem ao usuário desenvolver, com facilidade, projetos na área de transportes e inúmeras aplicações envolvendo áreas ligadas ao meio ambiente, como análise de bacias hidrográficas e estudos hidráulicos e hidrológicos. Ele é essencial para projetos de infraestrutura. Basicamente, ele é uma versão específica para projetos de engenharia civil. Além de novas adaptações da engenharia civil, o AutoCAD Civil 3D possui todas as ferramentas dos programas da Autodesk, inclusive o AutoCAD e o AutoCAD Maps. Pode passar, professor, por favor? Bom, quando a gente fala sobre o seu uso, ele pode ser usado para diversos tipos de projetos, como o de rodovia, terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização, entre outros. Esse programa ele é bem usado nas empresas de infraestrutura, principalmente, por ter como usar produtos cartográficos de outros softwares, trazendo benefícios como redução de tempo, maiores níveis de detalhes, menores riscos e menores custos. Pode passar, professor?
quando a gente vê sobre as vantagens e desvantagens sobre esse programa, a gente tem mais vantagens quanto desvantagens. As principais vantagens são as novas funções e ferramentas eficientes, trazendo mais, como eu posso dizer, um programa mais eficiente, com mais escolhas para fazer, para melhorar o projeto. Ele também conta com a função de importar dados do Google Earth. Ele pode ser usado em diversos tipos de projetos, como aqueles que eu disse anteriormente e outros. Ele é um programa completo, juntando AutoCAD e outros programas. É possível utilizar produtos cartográficos criados por outros softwares. Bom, as desvantagens, elas são poucas, mas são relevantes. O preço é elevado, já que uma assinatura mensal por cerca de R$ 994, quase R$ 1.000 por mês para ter a licença desse programa, é uma desvantagem em peso. O seu uso complexo também, que quando eu procurei sobre umas desvantagens sobre ele, o uso complexo foi algo que apareceu também. E isso é uma desvantagem em peso, já que o uso complexo pode influenciar na aprendizagem sobre o programa, não aproveitando ele 100%. E o programa também, como os outros, ele é bem pesado. Para rodar, ele precisa de um computador, notebook de alto nível, uma placa de vídeo boa e uma memória RAM boa também. Senão, a gente tem que procurar usar as versões anteriores, de anos anteriores. Acho que é isso mesmo. Valeu, Arthur. Realmente, ó, isso aí, o Arthur foi bem claro com relação ao Civil 3D, né? Ele é um software bem interessante nessa parte de infraestrutura, né? E na parte ambiental também, né? É um programa que eu tive contato com ele quando eu era estudante na parte de abastecimento de água. Então, quando você vai fazer um projeto de abastecimento, numa rede de abastecimento, acho que tinha uma versão, acho que era 2022 ou 2018 do Civil 3D, que você conseguia importar dados de altimetria do Google Maps. Então, o que eu fiz, né, para realizar meus trabalhos de dimensionamento? Eu importei esses dados de altitude e aí eu tenho um mapa da cidade, né, em DWG, e aí eu posso fazer o dimensionamento da minha rede de distribuição, né, a malha de rede de distribuição de água da cidade. Então, ele é um software muito interessante para infraestrutura. Eu não tive a oportunidade dele de trabalhar com projetos de rodovias, né, mas eu cheguei a estudar um pouco, o professor apresentou, né, o professor de rodovias que eu tive, ele apresentou o software, mas não ensinou a utilizar. Com relação ao software da Autodesk, muitas das desvantagens deles vai estar atrelada ao preço elevado, tá? Porque imagina o seguinte, se você é um profissional autônomo, você vai ter que desembolsar ali R$ 900 por mês, é meio complicado, né? Uma parcela bastante elevada. Enquanto quando a gente tem aí o ArchiCAD em parcelas mensais, basicamente aí de R$ 260 a R$ 300, você vê que fica muito mais em conta você utilizar outros programas. A gente está fazendo essas apresentações para a gente ter uma noção que nem sempre o melhor programa é aquele que a gente aprende na escola ou é o melhor, o mais utilizado. O melhor programa vai ser o que vai atender às nossas necessidades, vai ser fácil de uso, mas também que tem um custo-benefício, né, legal. Porque não é interessante você ser um profissional e você está utilizando um software pirateado, porque isso tudo vai atrelar ali a, a, a
ao seu mercado de trabalho, né? Você vai concorrer a uma licitação, digamos assim, fazer um projeto para concorrer a uma licitação, você vai usar um software pirata para fazer esse projeto? Então, assim, é meio complicado, né? Se você vai desempenhar um papel, né? Ganhar por um serviço utilizando um programa onde você não está pagando, né? Às vezes, eu creio que o cerco vai fechando cada vez mais, né? E eu acho que daqui uns tempos vai ser já cobrado a comprovação de licença, de utilização desses programas e tudo mais, né? Até porque Autodesk, algumas empresas grandes elas já, elas já vão nos escritórios e já verificam, né? Se os escritórios têm essa licença, né? Então, é, é um é complicado, né? Mas para a gente que é estudante, a gente tem um acesso gratuito, né? Então a gente fica despreocupado aí que durante a nossa faculdade a gente vai trabalhar aí com programas que são gratuitos. Tem umas empresas que elas são meias chata, né? Você, para conseguir a licença estudantil, às vezes é só um mês de licença. E aí é, não dá para você aprender, né, a utilizar o programa. No caso agora, quem vai apresentar Só é a Claís. Oi. olá. Tem como me esperar só 5 minutinhos até eu chegar na minha casa? Pode passar o outro na frente? Tá, então vamos pro Douglas aí. O Tá. MAP. Ai, calma aí, eu acho que não. O pessoal que fez não fez do Revit. Douglas, você pode apresentar primeiro? Posso sim. Rapidãozinho. Tá, então vamos lá. Bom, esse é só uma página de apresentação mesmo, né? E eu vou falar um pouco sobre o Revit Map, né? Eu achava que ia ter alguma coisa antes ainda, né? O Revit, mas se não tem, eu vou falar um pouquinho mais. Pode mudar, professor, por favor. Ué. Tá passando? Não. Ah, é aqui embaixo. Aí. Bom, eu vou focar um pouco só nesses dois tópicos, né, que é dizer o que é e qual que é o uso desse software e as vantagens e desvantagens dele. Bom, o que acontece é o seguinte, o Revit, agora eu vou tentar remendar aqui um pouquinho, ele é baseado na tecnologia BIM, que é uma sigla do inglês, né, que traduzindo pode ser, em português, alguma coisa como modelagem de informações da construção, né? O bom pode mudar, professor, se quiser. O bom dessa tecnologia e a novidade dessa tecnologia é que ele garante um melhor controle e análise no gerenciamento durante a execução da obra, né? Nesse sentido, o Revit Map, ele é um software também da Autodesk, né? E a própria definição dele já diz para que ele serve. Ele é dedicado a projetos de instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas. No caso da instalação mecânica, por exemplo, a gente pode citar instalações de ar-condicionado, né? A gente pode, pelo menos na minha mente limitada aqui, eu pensava um ar-condicionado só da casa da gente, mas se a gente pensar em edifícios em que tem sistema de ar-condicionado central, ele já ajuda bastante. A mesma coisa acontece para instalações elétricas e hidráulicas, né, que a gente sabe que todos esses sistemas têm bastante conexões e tubos, por exemplo. No caso pode passar, por favor. No caso desse programa, o que a gente tem é o seguinte, ó, uma das vantagens dele é que a gente pode desenvolver projeto em parceria, né, de forma integrada com vários profissionais. Isso de maneira que a gente minimiza o erro na construção, porque ele consegue checar algumas compatibilidades, né, entre o projeto, por exemplo, arquitetônico e o da parte da civil, né. Aí, o
bom desse software é que a gente pode ter um nível de detalhamento muito elevado, no sentido que, em cada um dos projetos, por exemplo, no caso da elétrica, especialmente, a gente consegue ver as eletrocalhas, conduítes, interruptores, tomadas, todos eles, né? E no caso dos projetos sanitários, todas as conexões também podem ser previstas já as conexões, né, são previstas já na fase do projeto. Então, a lista de materiais que a gente vai obter já é muito mais detalhada. Bom, como de praxe, a desvantagem, né, que tem nesse problema é o seguinte: em alguns materiais que eu achei, eles falam o seguinte: por talvez não ser uma norma internacional, e já que é o caso daqui do Brasil, não há, ou pelo menos não havia, quando você lança o circuito elétrico, o fio de retorno da lâmpada. Aí eu até coloquei em dúvida aqui, porque eu não sei se arrumou e eu não achei referência disso, né? A outra coisa é o preço elevado que a gente tem por ano, que é de R$ 8.412, isso lá direto da página da Autodesk. Se ele é um software auxiliar, digamos assim, imagina como que, somado ao preço, por exemplo, do AutoCAD, que já foi falado, e do Revit normal, né? Outra coisa é que nessa versão do MAP, parece que ele já juntou com outras três. Aí depois me corrija, professor, se eu estiver errado, mas até onde achei, ele já tinha sido juntado com arquitetura, como é que é? Arquitetura, mais outros três, né? Que eu esqueci o nome agora. Depois eu tento lembrar. De estrutura, arquitetura e o MAP parece que viraram um só na plataforma, se eu não me engano. Outra coisa ruim é que ele precisa pelo próprio site da Autodesk, ele já fala que, tipo assim, ó, o processador já fala, o maior que tiver, o maior possível, né, em velocidade de processamento, e o mínimo de RAM de 8 GB. O detalhe que eu não coloquei aqui é que só de espaço de armazenamento no HD ele pede 30 GB. Então, a exigência dele é bem elevada. Bom, acho que era só isso. Obrigado. Valeu, Douglas, era isso aí mesmo. Essa questão da junção desses softwares, né, dos programas, isso é uma tendência de acontecer. Porque o que acontece? Antes eu tinha somente o AutoCAD, né? Aí tinha uns softwares de desenho CAD livre que quase ninguém gostava de usar. Usava mais o AutoCAD mesmo da Autodesk. E aí várias empresas desenvolviam plugins dentro do AutoCAD para você desempenhar alguma função, tipo TigreCAD, que era da Tigre, e aí você fazia a instalação, entre aspas, né? Você fazia uma instalação hidráulica, né? Dentro do AutoCAD. E aí você achava uma coisa maravilhosa quando você clicava lá, gerava um relatório com a lista de material, era coisa de primeiro mundo, para quem da época, né? Era coisa magnífica. E aí o que acontece? Hoje em dia, devido ao alto custo desses programas, né, as empresas elas estão adotando outra estratégia. Se você for notar, a AutoQI, ela tinha antes vários programas. Elas tinham o Hydros, que era para extrações hidráulicas, tinha o Lumine para instalações elétricas, o Eberg para a instalação estrutural, né? A AutoQI é uma empresa, eu não sei se ela é nacional, mas ela é uma empresa forte aqui no Brasil, né? E aí eles desenvolveram, acho que o QBuild, que é um aplicativo, um software que engloba todos esses módulos que tinham, né? Eles vendem os programas por módulos aqui, ó. Então, tipo assim, os módulos, cada módulo é um programa diferente que eles unem em um só. Então, eles estão nessa pegada, né? Então, tipo assim,
Eu tenho um modo light, um modo essencial e um modo top, né? Então, a ideia deles é isso, né? Nesse caso aqui, o Eberg, né? Então, digamos, se você, dependendo da cidade que você mora, você poderia adotar, né, um software com menos módulos, né, que te atenderia e aí ele te cobraria mais barato, né? Porque, sinceramente, os planos desses softwares estão cada vez mais caros, né? E aí eu tenho agora a obrigação, né, de implantar softwares BIMs, né? E aí eu tenho alguns problemas agora com relação a isso. Aí, ó, tem um QBuild, né? Esse software, ele propõe a integração entre os projetos, né? É interessante? É. AutoQI eu já usei o Eberg e o Hydros deles. São softwares simples, né? Só que eu não acho que tenha esse valor, né? Que vale a pena investir nesses softwares, né? Eu não gosto muito assim com relação a, ao custo deles, né? Mas o pessoal ele tá utilizando muito esse QBuild, tá? Ele tá até aqui, né? Revolucione as suas entregas aqui. É interessante se você tiver um escritório, né? Você comprou uma licença ali para o escritório, tem muita gente trabalhando. Agora pensa, você está sozinho, aí você tem que pagar um negócio desse. Eu já fiz uns orçamentos desse, eu estou cansado de é, fazer orçamento aqui para os estudantes, que depois o pessoal fica me ligando, né? Mas semestre passado, eu, eu tenho aqui até. Eu tenho até um orçamento aqui que eu vi semestre passado, ó, que o menino me mandou. Aqui, ó, Weberg. Aí vem mais uns cursos, só o Weberg. 12 vezes de R$ 1.580, tá? Não é mentira, não. Vou até mandar aí no grupo. Isso só um programa. Que é aqui, e é o Weberg essencial. Tem as versões que você paga anual, mas assim, você vai ver o preço que você vai pagar para ter um programa desse, gente, é muito caro. Às vezes você vai ter que fazer aí um, você vai ter que fazer aí uns 5 projetos para conseguir o programa, né? Ou mais. Então, eu acho complicado. Devia ter mais alternativas, né? Vou até mandar aqui no grupo do WhatsApp para vocês verem, né? Assim, a CIP, né? Que é o CIPCAD é da Múltiplos, né? Que aí eu tenho múltiplos. O da CIP, pelo menos o estrutural, eu consegui achar mais barato. Eu também peguei o orçamento, porque eu ministrei a disciplina de concreto armado o semestre passado, e a gente trabalhou com o CIPCAD, eu fui ver o Eberg, e aí eu fiz alguns orçamentos para a gente ter essa noção, né? Trabalhar com essa noção. Então a Múltiplos também é outro site, assim, esse aqui é internacional, a AutoQI, eu não sei se é brasileiro ou se veio também de outro, né? A ACA também é internacional, ela produz também uns softwares, né? E aí tem alguns preços, né? Até botei para vocês apresentarem um pouco desses trabalhos. Eu tenho também o TQS, né? TQS estrutural. É um software que a maioria dos engenheiros que eu conheço adora esse software, né? Mas ele faz uma integração mais ali só de estrutura, né? Você vê ali os produtos, né? Só mais estrutural mesmo, né? Eu tenho estrutural, projeto de pré-moldado, alvenaria estrutural, né? Lajes. Você não vê nada relativo à arquitetura, né? Você tem mais aqui é voltado à engenharia estrutural, mesmo TQS.
Essa ACA aqui, né, software, eu achei bem interessante que ela tem vários programas, né? Então você tem desde a parte de arquitetura, quanto de paisagismo, quanto a de instalações, falando eles aqui que é BIM, né? Que é integrado. Tem também questão de uma coisa de conforto térmico. E aí eles adotam umas normas também. Ah, outra coisa, o Douglas, ele falou uma coisa interessante. As normas, né? Tem, é, tem normas que não, aliás, tem softwares, né, que não vai ter a norma brasileira. Esse é o problema, né? Então, AutoQI está de acordo com as normas brasileiras. CIPCAD também está de acordo com as normas brasileiras. Esse aqui, ó, é de luz, né, que é concreto. Ele está na norma brasileira aqui, né? Eu vou até testar depois esse programinha. Então tem as normas aqui, tem as normas europeias também, né? Que aí tem de aço e alvenaria estrutural aqui, né? É, isso aqui não vai inviabilizar não vai inviabilizar o uso, tá? Sendo em normas internacionais. Por quê? Porque eu posso configurar, né? Configurar os requisitos, né, de cobrimento, de estado limite. Então dá para eu fazer o que o pessoal da física prática gosta de falar, né, um aconchambramento ali e obter um dimensionamento de acordo com a norma, né? Não é o ideal. O ideal é eu ter o quê? O software já adaptado aqui, já com as norminhas, já com todos os pré-requisitos e os dados incluídos, né? Mas dá para utilizar o de aço e o de alvenaria estrutural, é só eu ler a norma brasileira e colocar todos os requisitos, tá? Mas tem software que já vem no jeito, tá? E aí, ele também apresentou algumas tecnologias de visualização de projeto que estão se tornando cada vez mais utilizáveis, né? Como imersão em realidade virtual, né? Para você apresentar os seus projetos. Por isso que eu achei interessante, né? Essa marca aqui, né? Questão até de planejamento também. E outra coisa, eu vi algumas universidades aqui que estão utilizando ele, né? Essa aqui, ó, essa parte aqui é bem interessante para o nosso caso, né? Cálculo de pontes térmicas e risco de mofo, tá? As normas não são, aliás, não. As normas não são brasileiras, mas tem normas internacionais, né? Então, posso estar utilizando. Então, é interessante a gente ver a questão do custo-benefício, né? Se a gente vê o preço dos produtos, quanto é que, quanto é que eu, qual fica acessível, né, para eu estar adquirindo, tem que ser também levado em consideração, ok? Vamos lá, deixa eu ver. Quem ia falar sobre o robot é Claís. Sim, sou eu. Boa tarde. Boa tarde. Chegou em casa? Cheguei. Desculpa, é porque eu estava na rua, acabei de chegar. Ó o coronavírus. Ó o corona, cuidado. Vou falar sobre o robot. Sim, pode começar. Pode passar aí. Vou falar sobre o conceito dele. A definição. O robot é o profissional de ferramenta que analisa estrutural, avançado que permite realizar análises lineares e não lineares de modelo de construção, pontes e outros tipos de estruturais industriais. Com essa ferramenta, é possível definir uma ampla faixa de tipos de análise avançada, como análises estáticas, análises modais, análises sísmicas, análise de espectro, análises harmônicas e análises temporais históricas. Então, ele faz uma análise. Hum,
Ele faz uma análise de tudo, como a ponte sobre o que aqueles concretos. Calma, tô nervosa. Imagina se fosse presencial, né? Então, tem um pouco de vergonha que permite análise minerais. É aquelas. Ai, professor, passa aí. Pode ser usado em edifícios inteiros como estrutura em concreto, armado, aço ou madeira. Pode ser apenas um elemento, pode ser uma conexão de estruturas metálicas ou análise de sinalhamentos, quantidade de aço para reforço estrutural, usando malha de elementos finitos, combinações de cargas. Vantagens e desvantagens. Vantagem: a qualidade de Autodesk colocada no software de cálculo estrutural, integração como Revit e arquitetura. Desvantagem: é um programa onde é muito caro, que é um programa internacional, e ele precisa muito de um computador onde tem bastante giga, porque ele é bastante pesado. E tem que modelar o Revit, calcular no Robot e detalhar o ASD. Ele analisa concretos na estrutura, entre pontes, casas, etc. Só isso. Ok, brigadão. O que acontece? O Hobbit, eu acho que ele está sendo integrado com o Revit já. O Revit, ele apresenta um avanço com relação a essa parte estrutural muito melhor do ArchiCAD, tá? O ArchiCAD, pelo que eu vim pesquisando, ele ainda deixa a desejar com relação a essa parte estrutural. Esse programa, ele é muito utilizado, assim, com relação à simulação. Eu posso fazer uma pergunta? Faça. Se eu souber... Esses programas são todos internacionais, não tem nenhum criado aqui no Brasil? Olha, eu acho que o pessoal lá da AutoQI é criado no Brasil, né? É porque eu pesquisei muito sobre o Robert, e estava quase tudo em inglês. Não, é porque da Autodesk é mais internacional mesmo. Mas eu acho que é só AutoQI. O pessoal que for falar da AutoQI, eu acho que vai confirmar aí. Mas eu creio que a AutoQI... E ele também, esse programa também, a gente pode acessar ele pela forma educacional, né? Que a gente tem um ano ele grátis, né? Porque a gente estuda na universidade, é isso? Isso, tem um acesso. Só que o que acontece? A gente não usa muito esse porque o problema dele é que a gente tem que colocar os parâmetros para poder dimensionar, né? Então ele não é que nem o CIPCAD, não é que nem o TTQS, não é que nem o Weberg, que você já vai lá, digita o que você quer, tipo, tantos pavimentos, ele não vai ele não vai seguir um roteirozinho, né? Você vai colocar, você vai ter que definir os parâmetros, né, de dimensionamento. No caso, o pessoal costuma querer adotar o programa que ele já vai te dar os parâmetros ali, ó. Você vai adotar tal norma que vai dimensionar tudo pelos parâmetros, vai calcular tudo, vai calcular tudo de acordo com o que é definido naquela norma que você adotou, entendeu? Entendi. Obrigada. De nada. O que eu estava falando? Estava falando sobre a integração, né? Então a gente está caminhando, né, para um futuro onde eu vou ter que o Revit, através dele eu vou fazer todos os projetos, né? Então vai ser módulos dentro do Revit, onde cada módulo eu vou ter essa integração, porque antes eu fazia o quê? Eu fazia somente linhas, né? Áreas ali, e eu tinha que representar o projeto através disso. Ou então no Sketch eu fazia planos, né?
No AutoCAD eu poderia modelar sólidos, né? Mas eu não defini o material. Eu sabia que era sólidos. E o Revit, ele deu, quando ele virou BIM, né? Ele deu esse passo à frente aí, né? Ele subiu um patamar, porque quando eu descrevo, faço a descrição ali de uma parede, eu posso fazer a parametrização de quanto de revestimento vai ter nessa parede, qual a espessura dela, tá? E isso também pode incidir na quantidade de mão de obra que vai estar sendo empregada ali. Então, a evolução veio nisso. Parece um joguinho de videogame, onde eu insiro os parâmetros e aí eu já tenho tudo calculado e eu posso começar a atuar no planejamento de se construir aquela parede que eu estou colocando. Diferente no AutoCAD, se eu desenho duas linhas ali, é duas linhas. Não estou informando se tem revestimento, não estou informando qual o tipo de tijolo, né? E aí, esses softwares BIM, eles te dão essa alternativa, né? E isso que é fantástico, né? Professor, Oi, depois que eu terminar, eu queria fazer uma pergunta. pode fazer. Tá. É que é o seguinte, tendo o AutoCAD, talvez aquele 3D, sei lá o que esqueci o nome dele, que ele apresentou, e o Revit, é suficiente para que o profissional seja, digamos assim, quase que completo, no sentido, pelo menos, de construção, fora o projeto arquitetônico, né? Mas para fazer uma planta, mais ou menos, um projeto hidrossanitário, elétrico e tal, é Ó, suficiente? para você, tipo, eu vou montar um escritório para eu estar atuando em construção de edificações, né? Se eu for trabalhar na construção, digamos, de construção de infraestrutura, o Civil 3D vai, vai ter mais benefícios, né? Ó, e então assim, eu digo que você pode trabalhar só com AutoCAD e fazer os cálculos tudo manual, né? Ou na planilha do Excel. Dá mais trabalho? Dá. Agora, se você quiser ter vários programas para poder realizar os projetos com maior agilidade, talvez um QI build ali da AutoQI te atenda, né? Nessa parte de BIM, né? Então, você tem um dimensionamento das instalações, e aí você consegue agilizar muito mais esses projetos complementar, né? E aí você utilizar também talvez o ArchiCAD, né, para fazer esses projetos de arquitetura. No caso aqui, ó, eu tenho um ArchiCAD, isso aqui que eu acho interessante dele. Normalmente o Revit, eu tenho que importar famílias e tudo mais. No ArchiCAD, ele já vai ter ali, né? é, um- ele já vai ter uma série de famílias ali que eu posso estar editando. Então, aqui, ó, se eu tenho uma parede, né? Se eu tenho a parede, aí aqui é a inclusão dela, né? Se é pelo centro, se é pela face externa ou interna, né? E aqui é a, a pena, né? A tinta da caneta que fala. Aqui ela em corte. E aqui temos o que? A espessura da parede, né? Eu posso estar editando, mas também quando eu clico aqui em parede, ó, já tem as famílias. Então existe aqui, ó, alvenaria com 10 centímetros, né? Com reboco, 14 centímetros com reboco, 19 centímetros com reboco. Então você está incluindo um material, né? Você está incluindo material. Quando eu trabalho com AutoCAD, eu, na minha vida profissional mesmo, eu trabalhei só com AutoCAD, tá? Então, assim, esses contatos que vou ter agora com os programas BIM é mais pela questão de legislação, né? A gente vai ser obrigado a sair da zona de conforto e aprender esses novos programas, né? E aí eu posso criar também, né, uma parede genérica e atribuir valores, né?
E esses materiais, eles têm o quê? Coeficiente de dilatação, tem coeficientes relativos à transmissão térmica, né? Então, tem como você fazer diversos tipos de análise que, se eu fosse trabalhar só com AutoCAD, não teria, porque o AutoCAD é só desenho, né? Então, meio que o futuro, né, do projeto de um projeto de os escritórios, né, o futuro deles é adotar um software desse de arquitetura, né, e aí depois eu ter o software para projetos complementares, né. Então, eu sempre vou ter que ter ali a aquisição de algum software, né. Então, se você for ver aqui, tem a parte estrutural também, que eu posso estar incorporando, e também o ArchiCAD, ele também trabalha aqui, essa parte aqui, documentações, você vai estar trabalhando também com linhas, ó. Você pode estar incluindo linhas e desenhando que nem no AutoCAD também, tá? Não tem diferença. Mas assim, oi. Não, eu entendi. É porque eu perguntei só por curiosidade, só por causa dos três que a gente já viu, aí eu fui somar o preço deles aqui, já tá 23.369 por ano. Isso aí é por ano, não é vitalício, né? Por ano. Esse é o problema que a gente está tendo. Isso. Ó, aquela que eu mandei no grupo lá, a licença do Albergue é vitalícia, né? Aí você tem, você tem essa licença vitalícia, mas ela vai te custar o quê? 12 vezes de 1.580. Beleza. Agora imagina o seguinte, aí eu comprei esse Albergue e a 6118, que é a norma de concreto, atualiza daqui 2 anos. E aí, né? É meio frustrante. Porque assim, você vai... Professor, Oi. é possível fazer renderização no ArchiCAD? É possível, até instalei aqui, se eu conseguir fazer depois, né? Eu instalei aqui, ó, Twinmotion, que é da Epic Games. É para fazer, né? Existem outros métodos também, mas eu vou tentar fazer por esse. Se eu vou dar conta, não sei, né? Eu não estou muito preocupado porque isso não está nem no plano de ensino. Então, o que está no plano de ensino eu sei que eu dou conta, né? Mas a gente vai tentar aí passar isso, né? A mais. É que nem eu acho interessante assim, a gente apresentar as possibilidades, né? E a gente tentar mexer nesses softwares, né? Tentar fazer coisas simples a gente consegue fazer, né? Mas é interessante a gente ter várias alternativas, porque aí a gente escolhe a mais barata, né? Aqui vai caber aí no nosso bolso. Ok? Ok, obrigado. Vamos lá. O próximo deixa eu ver aqui. Felipe, né? Sim, professor. Tá na escuta, meu caro? 100%. 100%. E o senhor? Tô de boa aqui na Lagoa. Vamos lá? Bora. Pode começar. Opa, boa tarde, meu povo. Tudo bom com vocês? Professor, pode passar aí, professor. Eu vou falar sobre o ArchiCAD. O ArchiCAD é um software BIM desenvolvido pela Graphsoft, uma empresa húngara. O BIM, no caso, se vocês não souberem, ela é uma modelagem de informação da construção, que é uma tecnologia que permite criar modelos virtuais da construção. Assim, o ArchiCAD permite criar edificações em um modelo 3D, e as alterações dele podem ser modificadas em projetos 2D, né? Professor, pode passar, por favor? O seu uso, eu vou falar agora sobre o seu uso. Seu software apresenta uma modelagem que permite seu usuário que modele e crie projetos. Ai, meu Deus, peraí. Que modele e crie detalhes específicos em um projeto, podendo facilmente modelar pilares complexos, vigas com curvas. Também, além disso daí, o ArchiCAD, ele apresenta também layouts como portas, cadeiras, cama, essas coisas aí para você também decorar o seu projeto também. E também ele permite
ele tem a opçãozinha de você calcular quantos de concreto você vai ter que usar em uma coluna, numa coluna ou em uma coluna com armadura, né? E suas representações são intuitivas e com suas vistas projetadas simbolicamente. Pode passar, por favor, professor? Agora eu vou falar sobre os prós e contras. Os prós é que o arcade ele tem uma modelagem 3D, além de 2D também. A tecnologia dele é BIM. A modelagem dela é paramétricas. Peraí, desculpa. A biblioteca ampla, que hoje eu falei para vocês, são os layouts, que ele apresenta vários layouts. Como o professor ele mostrou lá também, nas paredes, né, que ela pode ter várias variações. Fácil exportação, desculpa, gente, por esse erro. Fácil exportação para o PDF, fácil integração por conta da tecnologia BIM, e grande quantidade de templates. Pode passar, por favor, professor? O contra é seu preço, que é um pouco salgado. Eu estava pesquisando o preço do arcade, o preço vitalício. Você paga ele por 1.750 euros, né? Ou então, se você quiser pagar uma vitalidade mensal, você paga por 2 anos, 165 euros. Ok? Pronto. Normalmente, assim, muitos softwares, eles têm um preço cotado ali no dólar, né? No caso, a Graphisoft, eles não faz essa importação direta, assim, né? Não faz essa conversão direta. Então, por isso que, às vezes, se você for comprar ele aqui na página brasileira, acho que vai sair mais em conta do que você pagar, né? Pelo um software da Autodesk. O problema de comprar um software vitalício é que a gente não recebe a atualização dele, né, a determinado período. Então, às vezes é desmotivante isso. Deixa eu ver aqui que é um próximo. Uhum. Gabriel. Gabriel, tu colocou algum vídeo na Não, apresentação? É só slide mesmo, não, né? tem vídeo não. Tá. Isso. Agora você vai defender aqui o cara que eu gosto, né? O Cipcad. CPCAD. Isso, pode rochar aí. Tentar aqui. Bom, pessoal, eu vou falar sobre o CPCAD, que é um software para cálculo estrutural. Pode passar aí, professor, por favor. Professor, passa aí, por favor. Não é aqui não? É essa tela, não? É, aí. Isso, tinha travado aqui no meu. Bom, se pegar um programa para projeto geral de concreto armado, pré-moldado, protendido e misto de concreto e aço, que engloba as etapas de lançamento do projeto, análise e cálculo estrutural, dimensionamento e detalhamento final dos elementos. E como o professor já tinha falado aí antes, bom, o CPCAD ele está de acordo com as normas brasileiras. Por exemplo, o detalhamento e dimensionamento, que está de acordo com a NBR 6.118, de 2014, assim como fundações, carregamentos, barras, eventos, ações e combinações que são de acordo com as suas respectivas normas. Passei para a próxima, professor.
vantagens. Bom, as vantagens dele, principalmente, é mais produtividade, um sistema completo para elaboração de projeto estrutural, plataforma CAD própria, recursos exclusivos, transparentes e principais vantagens, que o CIPCAD ele tem a facilidade do lançamento da estrutura, com diversas ferramentas como o lançamento automático a partir da leitura de arquivos DWG e DXF, já reconhece o pré-dimensionamento da seção do pilar, assim como a continuidade entre os andares, reconhecendo o ponto fixo. Isso é uma das principais vantagens. Se quiserem, depois eu posso disponibilizar um link onde fala mais detalhadamente sobre cada uma de suas vantagens aí. Passo para a próxima, professor, por favor. Desvantagem. Bom, ele é um programa um pouco complexo e também tem eu coloquei o preço alto, mas ele pode ser esse questão do preço pode estar tanto nas vantagens da opção que você quer comprar, ele tem de barato a um custo elevado. Tem pacotes com de 152, 270 e pouco, 76, se não me engano, até programas bem caros, como o CPK de Full, que vai de 800 e pouco a 1.000 e pouco. Aí, dependendo do que você está precisando, ele pode dar o que você precisa. Ele tem pacotes baratos, com boa com um bom desenvolvimento, dá você desenvolver projetos com qualidade e não tão caro, o que não é possível com os outros softwares que foi apresentado aí da Autodesk, que são bem caros. Encontrei procurando comentários no programa. Bom, como erro na hora de fazer upload de alguns equipamentos que precisa. Também tem os programas, é um programa relativamente grande, não tão grande, mas Eita, tem que ter um bom notebook ou computador. Aí, bem grande. ok, E era só ok. isso. O CIPCAD, eu quando fiz fazer projeto, eu usava o Weberg, né? Aí a versão educacional do Weberg, ela não deixa você salvar o arquivo, né? Então imagina, como é que eu vou solicitar do estudante um trabalho acadêmico e aí ele não vai poder salvar o arquivo ou imprimir o arquivo, mesmo com a marca d'água, né? Eu acho que esses softwares institucional, né? Aliás, educacional, como o AutoCAD, você tem a versão dele educacional, o ArchiCAD, ele vai aparecer a marca d'água ali, que é um produto educacional. Só que da Autodesk, né, da AutoQI, ele não te deixa fazer isso. Aí eu adotei o da CIPCAD porque ele tem, né, essa oportunidade. Eu fiz até eu fiz até um curso dele, né, para os meninos que fizeram a disciplina de concreto, né? Se vocês quiserem fazer pegar os passo a passo de como utilizar ele, eu posso estar fornecendo para vocês, tá? Aí eu forneço o curso que foi feito para a disciplina de concreto, que aí, se vocês quiserem, tiver um interesse, não, professor, eu quero já tentar estagiar, eu já quero tentar ir trabalhando na área, eu já trabalho na área, eu já passo ali para vocês terem já uma noção ali de como se utiliza, né, esse programa. Mas ele é coisa extra, tá? Depois vocês vão ter que ver todo o conceito de dimensionamento e tudo mais
ter uma interpretação ali dos resultados desse programa, né? Não adianta só jogar no programa e esperar que aquilo é verdade absoluta, né? Qualquer programa de dimensionamento, a primeira mensagem que aparece nele, né, é falando que ele não é responsável pelos resultados. Então, assim, se adotar como verdade absoluta, você pode se complicar, né? Isso até aconteceu já, acho que uns desabamentos de prédio lá em Manaus. Meu professor de estruturas, ele sempre comentava esse acidente, que foi devido, né, a uma falha nesse processo aí de dimensionamento utilizando softwares. Então, você fazer uma consideração de pavimento isolado num prédio de 4 pavimentos é uma coisa. Agora, eu fazer um dimensionamento de um prédio de 15, 20, 25 pavimentos, considerando pavimento isolado, não fazendo uma análise global da estrutura, aí eu posso ter um perigo aí com relação a efeitos aí de segunda ordem e ação do vento, né? Então, é complicado você usar o programa, né? E aceitar aquilo como verdade absoluta. Agora, tipo, vocês estão estagiando, vão usar o programinha para fazer uma casa, uma residência, coisa simples, terra ou só um pavimento, não digo nada, né? O programa ele vai ter ali ele vai ter um dimensionamento ali razoavelmente bem, né? Mas aí você tem que ter uma noção de pré-dimensionamento de estruturas de concreto, né? Isso aí eu posso dar uma aulinha que isso influencia muito no desenho arquitetônico, tá? Teve uma vez que eu estava dando aula no curso técnico em edificações EAD, e aí tinha um aluno que ele é cadista, né, e construtor. E aí, ministrando a disciplina de concreto, e aí eu falei que a seção mínima de um pilar, de um elemento estrutural, é 14 centímetros. E aí ele ficou se questionando, mas professor, como é que é 14 centímetros? Se o pessoal usa aqueles tijolinhos de 9 ou 10, né, 10 centímetros de espessura, e bota a tábua de um lado, a tábua do outro, e concreta, né? Então, quer dizer, o questionamento dele foi esse. Então, quer dizer que tudo que eu fiz na minha vida estava errado? E aí eu falei, sim, ué, estava errado. Pelo menos desde de 2014, né? Então, para você ver, se eu coloco ali, digamos, deixa eu pegar aqui uma folhinha em branco ali, né? Então, normalmente eu tenho o quê? Normalmente eu tenho a parede é 2 linhas, né? E aí eu vou cotar ela lá. Normalmente eu coto como 15, né? 15 centímetros. Ok, beleza. 15 centímetros. Quando eu estou trabalhando num software BIM, eu sei que eu tenho uma parte de reboco aqui, outra parte de reboco aqui, e o centro, né? Eu acho que ficaria até melhor sendo o tijolo aqui, ó. O tijolo aqui, né? O tijolo aqui é de 9 centímetros, né? 9 centímetros. Vamos dizer aí que o tijolo é de 10. Se ele for 10 centímetros, eu estou considerando que a espessura desse revestimento é de 2,5. Beleza, só que um elemento estrutural aqui dentro, um pilar, ele tem que ter no mínimo 14 centímetros. Então, o que acontece? Eu tenho que ter meio centímetro de um lado e meio centímetro do outro. Isso aqui, vocês podem andar nas obras aí. Quem é que executa isso aqui? Não vê executando desse jeito. Você vê, o pessoal faz o tijolinho lá, chega aqui, aí bota a ferragem aqui no meio, né?
vem com uma tábua, bota do lado, outra tábua, bota do outro, né? E aí concreta isso aqui. Isso aqui fica com a espessura de 9, né, a 10 centímetros. Gente, totalmente errado. Eu tenho que ir na NBR 6118, a última versão dela, se eu não me engano, é de 2014, tá totalmente errado, que o mínimo permitido é 14 centímetros. Então, isso aí faz uma alteração total do projeto, tá? Eu sei que a área mínima de um pilar desse, AS, área mínima é 360 centímetros quadrados de concreto, de área de concreto, tá? Então, normalmente, ou eu tenho que ter uma casa com pilar à mostra, formando aqueles dentinhos, né? Ou então você bota o dentinho para fora e o pilar assim. Então, é totalmente diferente, gente. Tipo, o papel aceita tudo, né? Mas aí aí que está a importância da integração dos projetos. Tu faz um projeto arquitetônico, o arquiteto quer colocar uma parede ali de 12 centímetros, né? Uma parede bem fininha, quer, quer fazer uma coisa de acordo com o que é necessário para o projeto dele. E a gente que é engenheiro civil, a gente tem que atender a norma, porque se eu fizer fora das normas, se aquele pilar flambar demais e tiver fissuração e vir a ruir a estrutura, quem vai estar sendo penalizado é o engenheiro civil. E aí, quem vai ter que pagar ali é a gente, certo? Agora, Por exemplo, hum, eu vi até um meme, sabe? Falando sobre isso, tipo assim, o arquiteto ele faz um projeto e no projeto dele não tinha um pilar, né? Aí lá o engenheiro vai lá e na hora da execução tem um pilar lá no projeto. Aí o arquiteto fala, mas eu não coloquei esse pilar aí. Aí fala, mas era necessário colocar o pilar aí. É o meme que eu vi. sim. Não, muitas vezes, Paulo, acontece isso. Fala que engenheiro gosta de pilar, né? Mas assim, é necessário. Se eu não coloco um pilar, tipo, pensa o seguinte: como é que é feito os pré-dimensionamentos? Pré-dimensionamento, se eu tenho um pilar, viga aqui, né? E quem é do técnico de edificação sabe isso, né? Meus queridos alunos aí. Sabe que eu tenho um vão, esse vão é L, né? Essa altura aqui da viga, ela vai ser o quê? L sobre 10, né? Isso aqui é um pré-dimensionamento. Então, se eu não coloco um pilar aqui, e aqui tem 6 metros, isso aqui ia ser uma altura de 60 centímetros, né? E se eu tenho um pilar, eu já tenho aqui uma altura de 30 centímetros. Já muda totalmente a situação aí, né? Então são essas coisas que vão estar atreladas aí à compatibilidade de projetos, né? Uma vez eu estava fazendo um projeto e aí a arquiteta teimando, não, porque tu está passando a tubulação por aí, eu quero que passe por esse ponto, no segundo pavimento, né? Eu falei, não vai passar por esse ponto, porque embaixo tinha uma área, e aí não dá para descer o cano em cima no meio do vão, né? Aí eu falando para ela, explicando que não tinha como, né? Passar aquilo, que a coluna de água fria tinha que ser posicionada em outro lugar, e ela questionando. E hoje em dia, com esse avanço de tecnologia, né, a gente vê que não vai ter mais esse problema, porque a modelagem ela faz com que você veja o modelo em 3 dimensões, né? Então dá para você ver exatamente por onde a tubulação está passando. Ela tem que evitar passar pelas estruturas. Você tem que ver como é que vai ser essa integração entre a alvenaria de vedação e estrutura. Então, essa tecnologia BIM aí, apesar de ser meio que forçada a nós, né? Para quem não sabe, existe até lei, né? Então tem aqui, ó, a lei do ano passado aí, de agosto do ano passado, decreto
1983, ele dispõe, né, de estratégia nacional para disseminação dessa tecnologia, tá? Então, isso aqui é o futuro, não tem jeito de voltar atrás, a gente tem que se qualificar e ir buscando, né, trabalhar, né, com essas tecnologias. Não adianta eu ficar ali, não, vou mexer só no Sketch, faço um render ali, beleza. Aí eu vou ficar só nisso, gente. Não tem como mais, né? Agora é um caminho aí sem volta, a gente vai ter que estudar mesmo e aprender. E pense assim que é para fazer projetos, né, com maior qualidade, projetos com estudo térmico, né? O tanto de casa aí feita que você tem uns cômodos que você não aguenta ficar nele durante o dia, né? Então a gente tem que ter essas tecnologias, né? Então vamos ver aqui se a gente consegue fazer aqui a última apresentação de hoje, né? Porque é do CIP 3D, né? Acho que a nossa aula já está acabando, né? Então vamos aqui para a última apresentação do CIP 3D. Gislaine. Oi. Gislaine. Cadê você? Rodrigo, ela não tá na aula, não? Não está na aula. Ela Não. entregou o trabalho, hein? Ai, ai. Vamos pro Ian, né? Já que. Ei, Rodrigo, falando Oi. nisso, o Billy não tá aqui porque o Billy tá trabalhando agora. Não, beleza. Para o pessoal que não apresentou, né? Ó, o Ian vai apresentar aí, ele vai falar sobre o QBuild aí. Vai explicar e vai tirar a dúvida. A Auto QI é brasileira? Não, o senhor já falou tudo já? O quê? Eu já falei tudo, agora é você. Não, o senhor já falou tudo sobre o K-Builder já. Falei nada, rocha aí. Bora, Ian. Então vamos lá. Pode passar, por favor. Ih, rapaz, que estranho aqui, não quer passar. Deixa eu bad aqui. Pronto, pode ir. Conceito. Bom, Conceito? Vai. a plataforma K-Build consiste na base de CAD que integra os diversos produtos da AutoQI para projetos de instalações hidrossanitárias, elétricas e de alvenaria estrutural em um único ambiente, utilizando novas tecnologias e ferramentas. Ele foi construído sobre uma plataforma CAD mais moderna e com nova tecnologia de desenvolvimento que garante a confiabilidade e a agilidade do projeto. Por exemplo, ele dá um maior adiantamento de projetos estruturais, hidrossanitários e elétricos. Pode passar, por favor. O K-Build foi desenvolvido sobre o conceito nativo de integração e todos os recursos criados já são naturalmente integrados no mesmo ambiente. Por exemplo, a plataforma K-Builder, o hidrossanitário, o QI incêndio, o QI gás, o QI editor de armaduras, o QI alvenaria, o QI elétrico, o QI SPDA e o QI cabeamento. O QI hidrossanitário é o programa da AutoQI voltado para projetos de instalações hidráulicas e sanitárias. O QI incêndio é voltado para aqueles preventivos de combate a incêndio. O QI gás é o programa da AutoQI voltado para objetos de gás ou projetos de gás. O QI editor de armadura é o software voltado para edição e detalhamento de armadura. O QI de alvenaria estrutural é voltado para a concepção e o detalhamento de alvenaria estrutural. Ele permite o lançamento das paredes, sendo possível fazer a definição automática das fiadas de blocos e gerar automaticamente as elevações, o que resulta numa maior produtividade. O QI elétrico é o programa utilizado para a concepção de projetos de instalações elétricas de baixa tensão. Essa primeira imagem que tem... Não, a segunda imagem que tem esses caixotes verdes aí,
é um projeto de instalação elétrica. Já na primeira imagem, que tem as tubulações roxas, é o projeto de instalação hidrossanitária. E tem o QI Cabeamento, que é o programa utilizado para concepção de projetos e instalações em cabeamento estruturado e telefonia fixa. O QI SPDA é voltado para a elaboração de projetos e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. E ele tem as suas vantagens e desvantagens. Pode passar, professor, por favor. As vantagens é que ele consiste dentro de um programa só, dentro de um software só, projetos complementares, que, ou seja, você pode fazer tudo em um único projeto. Ele otimiza a etapa de cálculo, otimiza etapas de dimensionamentos, como eu acabei de citar, e otimiza a etapa de detalhamentos. Só que a sua principal desvantagem é que não tem disponibilidade para a versão estudantil. No caso, para o nosso âmbito, hoje em dia, dificultaria bastante utilizar esse programa. E é basicamente isso. Beleza, Ian. Tranquilo? Tranquilo. Se você reparar aqui, voltar aqui, o pessoal é meio sacana, né? QI Build, em vez do cara colocar editor de armadura, ele devia ter colocado o Eberg, né? Para você ter já um programa que calculasse a estrutura de concreto. Só que os caras, como o Eberg também é bem utilizado, é um software assim que a gente considera bom, né? Aí eles preferem vender separado, né? Então, tipo assim, você teria que ter um software para desenho arquitetônico, um Weberg e o QI Build, né? Uma coisa interessante aqui que eu falo para vocês, né? Quem tiver a oportunidade de fazer um curso técnico, eu tive a oportunidade de fazer o técnico em segurança do trabalho. Para nossa área, assim, a gente já tem a disciplina de segurança do trabalho, então não recomendo, né? Mas se vocês querem seguir na área de engenharia, agora a gente tem um conselho, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Esse conselho, ele deu muitas atribuições que os técnicos não tinham. Então, se você fizer ali um técnico em mecânica, talvez, dependendo do currículo dele, ele vai ter uma atribuição na parte de instalação de gás e de ar-condicionado, que talvez seria uma atribuição de um engenheiro mecânico, entendeu? Então, você conseguir ali fazer um curso técnico em mecânica baratinho, rapaz, só vai estar acrescentando aí o seu leque profissional, né? Porque o engenheiro civil, ele, ao sair da faculdade, ele não tem essa atribuição, né? De fazer um projeto de instalação de ar-condicionado ou de gás, né? Isso é mais de engenheiro mecânico. Professor, Oi. eu tenho uma pergunta, tipo assim, ele falou ali do projeto de instalações elétricas, né, de baixa tensão. Ou seja, se for já uma tensão maior, já é o engenheiro elétrico, né? É outro profissional. Isso, é outro profissional. Tem a questão de baixa tensão, né? Alta tensão é rede de distribuição, né? Mas o engenheiro civil, ele tem um limite ali de kVA, tá? Então, assim, não é todo projeto baixa tensão que eu vou fazer, dependendo se for um edifício, aí tem que ser um engenheiro elétrico, tá? Agora, a maioria das construções que a gente tem em Gurupi é engenheiro civil mesmo, gente. Eu até estava brincando com o pessoal, falando assim do técnico, que o técnico para uma cidade menor, ele faz o papel ali do engenheiro muito bem, ele desempenha as atribuições agora, né, pelo Conselho de Técnicos Industriais, está assinando até estrutura agora. E só que tem a limitação de 80 metros quadrados, né? O engenheiro civil não tem, né? Até havia falado assim que talvez para o estudante, né, que entrou no primeiro período, se ele fizer o técnico em edificação EAD em 1 ano e meio, em 1 ano e meio de curso, né, ele já começa a atuar, né, na área, a fazer projeto, assinar e executar a obra, e aí ele vai terminando a engenharia dele, né, pegando experiência e tudo mais. E pedindo proficiência, né, porque quando você faz um curso na área, você pode pedir proficiência de algumas disciplinas e fazer uma prova e pronto, né? Então, tipo, quem é técnico em edificação
pode pedir prova de proficiência em sistemas construtivos, em materiais de construção, faz a prova, passou, beleza, você passou na disciplina. Isso a gente teve o Lucas, que trabalha no laboratório nosso aqui, ele fez proficiência, acho que de materiais de construção e projeto arquitetônico e passou, né? Então, e outras pessoas também fizeram, acho que de estrutura de concreto 1 também fez, passou. Então, é possível, né? A nossa aula acaba 3h25, tá? Então, eu vou deixar... Professor, Oi. sábado é letivo de que dia? Você sabe informar? Deixa eu ver aqui. Sei te informar agorinha, é só abrir um e-mail. Segunda de Vai ter manhã e aula tarde. letiva. O Monteguinho mandou lá no grupo, mano. Porque, professor, o senhor deixaria eu apresentar minha slide hoje? É porque sábado eu não vou poder participar. Faz o seguinte, eu vou deixar quem for apresentar no sábado, me envia um vídeo, que aí eu posto para a turma. E aí a gente discute na próxima quarta-feira, né? Pode ser assim? Pode, o senhor que sabe. Tá bom. Gravar vídeo? Ah, não, professor. Gravar vídeo. Não, Quem apresentou professor, hoje? pior. Quem eu já apresentou penei, hoje? professor, com o A Mauro. gente já teve esse negócio de gravar vídeo e é muito complicado, porque trava tudo. Não, o pessoal que apresentou hoje eu gravei, gente. Mas é que a Não, gente fala na professor. lata, entendeu? Na hora de gravar o vídeo, foi. Não, grava aí. É só baixar o OBS Studio e ir passando os slides aí, tá? E aí grava. Quem não quiser gravar, quiser apresentar na quarta que vem, pode ser, tá? Não Eu tem apresento problema. na quarta, então. Ok. Vai ser também, mais- professor. Porque eu tô pelo celular, é Professor, muito e o ruim. senhor vai querer que mande até que dia? Não, era para mandar até hoje, né? Meio-dia. O gravado? Não, o slide, né? Não, o gravado. O slide já O mandou. slide até sábado, que sábado é letivo, né? O vídeo até sábado. Isso. Sábado, 10 da Tudo bem, noite. Botar domingo aí. Fica tranquilo. Beleza. Outra coisa, gente. Quem for lá Professor, na... Oi, então pode ser quarta-feira mesmo, né? pode. Se você não quiser gravar. Porque eu tô pelo celular, é muito ruim fazer vídeo. Sim, Pelo sim. celular, gravar a Não tem tela. problema. Gente, quem viu aí na sala, eu botei um e-mail aqui, tá? Esse e-mail foi solicitando o acesso lá para quem não tem computador, tá? Aí a Mônica falou que o conselho pedagógico vai me dar a resposta até sexta-feira, tá? Por isso que eu falei, não, se continuar as apresentações quarta-feira, eu acho que dá para ajeitar essa questão aí do uso dos laboratórios, tá? Outra coisa... Professor, falando em uso de computador, tipo, eu tenho um computador em casa, só que eu posso usar ele só durante a parte da noite. Tem problema? Não tem problema não, tá? Fica tranquilo. O importante é você ter um tempo durante a semana para sentar e fazer ali os exercícios, tá? O Douglas havia perguntado se o AutoCAD tem para versão pro Mac, né? Tem também. Pelo menos que eu vi. Professor, Oi. eu queria era do Linux. Aí eu não achei, não. Ixi. Não tem, Linux, não. Não Já tem, achei. não. Tem, não. Só tem para Windows e Mac só. Só Windows e Mac. O pessoal, sistema livre, a galera é meio capitalista mesmo. Aí eu não sei, Douglas, se tu consegue usar algum computador aí. Não, consigo sim. Eu botei um negócio aqui para driblar, assim, aí dá certo. Não, então beleza. É meio complicado assim, né? Às vezes a gente gosta de utilizar o Linux, tem a maior afinidade, né? Meu irmão mesmo, ele é nessa parte de ciência da computação, ele só usa Linux e aí quando eu peço para formatar computador, ele sempre quer me empurrar o Linux ali e eu falo que não tem como, porque infelizmente a maioria dos softwares, né, só o Windows mesmo, a gente tá refém. Aí Uma época eu cheguei assim, foi só para poder olhar projeto também, né? Eu não sei fazer nada. Só para olhar, eu lembrei agora do Draft Site, que
que podia ser instalado em Linux. Eu nem sei se pode mais, sabe? Mas existia isso antigamente. Tem outros programas, né, alternativos, né, que nem o LibreOffice. Mas vamos estar trabalhando aí com esses, né, que são um dos mais utilizados. Vocês têm interesse de eu postar sobre o CipCAD, quem quiser ir fazendo, quando tiver um tempinho livre, sim, né? Então vou postar para vocês o curso do CipCAD, e aí quem não veio na aula vai se assustar, né, achando que eu já passei, mas vocês sabem que é uma coisa extra que não se preocupe, não vai ser cobrado na disciplina, tá? Eu não vou cobrar nada do CipCAD, mas quem já quiser ir mexendo, quem tiver aí estagiando em um escritório de engenharia e tiver que fazer um projeto estrutural, já vai pegando ali e fazendo, tá? Ei, Ok? Rodrigo, Oi. eu tava olhando esses dias, eu achei um curso no Senai de interpretação de projetos feito no AutoCAD de objetos. Como é que é? Meu Deus do céu. Quando a gente tem que saber a máquina, sabe? Esqueci o nome. Eu não consigo ler sua mente não, Luma. Ai, professor, sabe quando a gente tem aqueles projetos que normalmente a gente tem que mexer com alguma máquina, sem ser casa? Vamos ver. Automação? O quê? Isso, tipo de máquinas. É tipo assim, é um curso para interpretação de desenho de computador para objetos. É grátis, é? Não, acho que é pago. Não, Não então sei, deixa detalhar. quieto, deixa quieto. Ei, Eu vou- Rodrigo. Oi. Eu baixei o AutoCAD 2018, né? Aí o senhor vai Sim. explicar como é que instala ele na próxima aula? Não, meu caro, já é só seguir os passos lá dele. Tu tem a chave, já te Tem no forneceram a YouTube. chave? Tem. Eu vou procurar um videozinho tutorial no YouTube, mas esses vídeos aí tem. É só seguir o passo a passo. Normalmente, quando você. Poxa, é só clicar em instalar. Ele Lá na vai página direto, mesmo, sozinho. tem instalar, aí ele vai baixar Diz- um arquivo, e aí você clica. Na verdade, eu fiz uma besteira, porque eu restaurei o meu computador, eu instalei esses programas tudinho de novo, e não gravei fazendo. Sim, sim, mas eu baixei aí e fala bem assim. Na hora de instalar 64 bit, Vai. instala e Ou, requerir. Aqui, ó, vou mostrar a tela aqui. Só aí, mostra isso aqui, ó. não, é porque tu baixou a versão 64 bits. A sua deve ser 32. Aí certo? Aí tu baixa lá outra versão. Aí Se eu, não, como Baixou é que... errado, Teu Raniel. computador é fraco. Moça, é 1,7 gigabyte. Ainda eu Sei nem como é que o demorei computador um dia dele para tá baixar. vivo. É notebook. acho que se você quiser usar o laboratório lá, se tudo der certo, vai lá no IF. O meu Beleza. computador aguentou a versão 2019. Ai, ai. Não, o negócio não é aguentar de abrir, né? O negócio é o uso. Quando se ficar pesado, às vezes, para você mexer, é meio complicado. Mas essas aulas de AutoCAD eu vou tentar fazer um pouco ao vivo para a gente tirar dúvida e ir fazendo. Eu antigamente, que eu mexo com extensão desde 2010, né? Aí eu sempre lecionei nesses cursos de AutoCAD de extensão e tudo mais. Normalmente eu ensinava a configurar tudo no AutoCAD e tal. Eu ensinava várias rotas, assim, de trabalhar com centímetro, trabalhar com metro, uns trem assim, sem noção que às vezes confunde quem está começando a usar. A ideia E, é. Rodrigo, falando você tá falando de metrologia, né? Tem um curso grátis no Senai de metrologia para mexer com metros, conversões e tudo mais. E é grátis. Não, mas tá tranquilo. Você vai ver lá que não vai ter problema, não. Os principais programas usados serão isso: AutoCAD, Revit não vamos usar, que o meu computador não aguenta nem abrir aqui direito. O Sketch a gente usa
E se der certo, o ArchiCAD também a gente vai usar, né? Com o Tmotion lá. E professor, posso dar uma dica aqui pro pessoal aqui, já que não vai ter Revit por conta disso? Tem uma professora, ela dá cursos gratuitos aqui na internet, a Roberta Veldanimi. Não sei se eu já ouvi falar. Ela Não. dá aula de Excel não, de Revit e AutoCAD, desde o básico até o avançado, de tudo de graça. Gente, tem vários cursos na internet. O negócio é o seguinte, sentar e fazer. Aqui, vocês vão ser obrigados a aprender. Porque eu vou chegar e vou fazer uma prova com vocês. Aí, eu vou falar assim, Gabriel, apresenta a tua tela. Faz isso, faz isso, faz isso, né? Faz um quarto aí de 3x4, com uma janela de 2 metros, faz uma porta ali com a boneca de 10, e aí tu vai ter que fazer isso aí no AutoCAD rapidão, plota numa folha de A4, com o rótulo. Aí tu vai fazer isso rápido, né? E aí eu vou ver se vocês estão aprendendo ou não, entendeu? A prova vai ser basicamente isso, né? Eu vou ver a tela de vocês e a gente faz a prova. E professor, aí no caso, pro pessoal que vai lá no laboratório, no IFTO, o senhor não vai precisar fazer a apresentação em tela não, né? Não vou no IF não, tá louco? Quer que eu pegue corona? E a gente vai ter que ir, professor? Ué, Não, professor. gente. É horário, a pessoa tem que ficar sozinho. A gente... Não, vamos combinar 1 hora para ir todo mundo lá. Não tem como, gente. Tem sim o espaçamento de um computador para cada. Você vai poder usar o computador Espaçamento lá no IF. não, gente. Eu não vou nem chegar perto de ninguém, não. Não tem. Não, mas o senhor não vai estar lá, professor. De novo, Rodrigo, Não, tá nem no não. grupo de risco. Vai. Eu tô todo lascado. O professor que não chegou nem nos 30 ainda, tá dizendo Todo que lascado e joga futsal quebrando. Como é que pode? Ladeira abaixo. Gente, já passou muito tempo aí do fim da aula. Vamos acabar por agora. Depois a gente continua essa conversa boa no grupo aí. Vamos frescando aí no grupo, tá? Ei, Rodrigo, eu queria falar com você sobre o projeto de extensão lá. Tinha como? Não. Manda mensagem no WhatsApp, tá bom? Gente, foi muito bom aí estar com vocês aí na aula de hoje. Beleza. Sábado, entregar os trabalhos até sábado aí, o mais rápido possível. Quem quiser gravar o vídeo e entregar no sábado, é melhor ainda. Quem não quiser, a gente apresenta na próxima quarta, ok? E pessoal, me coloca lá no grupo no grupo aqui, porque eu tô